A manhã de terça-feira amanhecia cinzenta sobre a Avenida Paulista, quando Clarice Mendes desceu do ônibus lotado na altura do número 2300. Suas mãos tremiam ao segurar a alça da bolsa de tecido surrado, onde guardava um envelope pardo que carregava havia semanas, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Aos 26 anos, Clarice tinha a aparência de quem conhecia bem o significado da palavra luta. Seu cabelo estava preso num coque simples, as unhas curtas revelavam anos de trabalho como auxiliar de limpeza, e o vestido de algodão barato que usava estava limpo, mas visivelmente desbotado pelas inúmeras lavagens. Ela parou na calçada por um instante, observando o vai e vem apressado dos executivos em seus ternos impecáveis, das mulheres elegantes com suas bolsas de grife, todos caminhando com a confiança de quem pertencia àquele mundo. Clarice respirou fundo. Não era daquele mundo, nunca havia sido, mas hoje precisava adentrar nele. Hoje tinha um propósito que ia além de sua timidez natural e do medo que sentia ao pisar naquele território desconhecido. O Banco Empresarial São Paulo erguia-se imponente no meio do quarteirão, sua fachada de vidro espelhado refletindo as nuvens pesadas do céu. Clarice sabia que aquele não era um banco comum. Era uma instituição financeira exclusiva que atendia apenas clientes com patrimônios milionários. Nunca em sua vida imaginara que um dia teria razão para cruzar aquelas portas. Mas a vida, ela havia aprendido nos últimos meses, reservava reviravoltas impossíveis de prever. Ao empurrar a porta giratória de vidro, sentiu o coração acelerar. O saguão principal era ainda mais intimidador do que imaginara. O piso de mármore italiano brilhava sob a luz dos lustres de cristal que pendiam do teto alto. Tudo ali respirava dinheiro e poder. Havia apenas meia dúzia de pessoas no espaço amplo, todas vestidas como se tivessem acabado de sair de uma revista de moda. O silêncio era quase religioso, quebrado apenas pelo som discreto de saltos altos contra o mármore e pelo murmúrio baixo de conversas ao telefone. Clarice se aproximou do balcão de atendimento com passos hesitantes. Apertou o envelope contra o peito, como se aquele gesto pudesse lhe dar a coragem que faltava. Atrás do balcão, um homem de aproximadamente 40 anos a observava. Seu terno era de um cinza impecável, o cabelo perfeitamente penteado com gel, e no pulso reluzia um relógio que, provavelmente, custava mais do que Clarice ganhava, em um ano inteiro de trabalho. "Bom dia", ela disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Eu preciso resolver uma questão de herança." O gerente, cuja plaquinha identificava como Roberto Alvares, a examinou de cima a baixo. Seu olhar demorou nas roupas simples de Clarice, nas sandálias gastas, nas mãos marcadas pelo trabalho. Uma sombra de irritação cruzou seu rosto elegante. "Herança?" ele repetiu, o tom carregado de incredulidade. "E a senhora tem conta neste banco?" "Não", respondeu Clarice, tentando manter a voz firme. "Mas meu pai tinha. Ele faleceu há 8 meses e eu preciso resolver a transferência dos bens." Roberto soltou uma risada curta e seca, que ecoou pelo saguão silencioso. Alguns clientes viraram a cabeça na direção deles. Clarice sentiu o rosto esquentar de constrangimento. "Olhe, moça", disse Roberto, apoiando os cotovelos no balcão e se inclinando para a frente com um sorriso condescendente. "Este banco atende uma clientela muito específica, muito seleta, se é que você me entende. Não fazemos empréstimos pessoais, não temos conta popular, não fazemos nada desse tipo. Acho que você deve ter se confundido. O banco que você procura fica lá embaixo, na próxima quadra." Clarice sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas piscou rapidamente para afastá-las. Não podia chorar. Não ali. Não agora. Tinha vindo preparada para a resistência, mas não para aquela humilhação tão direta e cruel. "Eu não me confundi, senhor." Ela insistiu, a voz tremendo ligeiramente. "Eu tenho todos os documentos aqui, se o senhor puder apenas verificar no sistema." Ela estendeu o envelope pardo, mas Roberto nem se moveu para pegá-lo. Em vez disso, cruzou os braços e suspirou com impaciência exagerada. "Documentos", ele repetiu, fazendo um gesto desdenhoso com a mão. "Escute bem o que vou lhe dizer.
Todos. Os dias aparecem pessoas aqui com histórias de herança, de parentes ricos que ninguém conhecia, de dinheiro esquecido. E sabe o que todas essas histórias têm em comum? São falsas. São tentativas de golpe, ou então simplesmente casos de confusão mental. Clarice sentiu o sangue subir ao rosto. Não é um golpe, senhor. Eu tenho ordem judicial, tenho teste de DNA, tenho tudo o que é necessário. Roberto revirou os olhos. DNA, ele disse, pronunciando a palavra como se fosse algo absurdo. E deixe-me adivinhar. Você é filha de algum empresário bilionário que manteve um caso secreto com sua mãe. Não. É? E agora, convenientemente depois que ele faleceu, você aparece com uma história mirabolante para tentar abocanhar uma fortuna que não é sua. As palavras eram como bofetadas. Clarice sentiu o chão fugir sob seus pés. Ao redor, outros clientes haviam parado o que faziam e observavam a cena com curiosidade e julgamento. Ela queria desaparecer, evaporar, deixar de existir naquele momento. Mas não podia. Tinha vindo até ali por um motivo, e esse motivo era maior do que sua humilhação. Não é assim, ela sussurrou, a voz quase falhando. Minha mãe nunca quis nada dele. Ela me criou sozinha, trabalhando como diarista, fazendo faxina em 3 casas diferentes por dia. Ela nunca pediu um centavo. Foi só quando eu descobri a verdade, quando encontrei as cartas antigas guardadas no armário dela, que resolvi procurar meus direitos. Roberto bateu com a mão no balcão, fazendo Clarice dar um pulo. O senhor Henrique Tavares, que era cliente deste banco e que, segundo você afirma ser seu pai, era um dos empresários mais respeitados de São Paulo. Você realmente acha que um homem daquele calibre deixaria uma herdeira vestida assim, sem nem ao menos saber usar os serviços básicos de um banco, como este? Cada palavra era uma nova camada de veneno. Clarice apertou o envelope com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ele não sabia que eu existia, ela disse, a voz agora quebrando. Minha mãe perdeu o contato com ele quando descobriu que estava grávida. Ela tinha medo de que ele pensasse que era armação, que ela estava atrás do dinheiro dele. Então, ela simplesmente desapareceu da vida dele e me criou sozinha. Que história conveniente, Roberto disse com sarcasmo. E você espera que eu acredite nisso? Que eu simplesmente digite um nome no sistema e libere acesso a uma conta milionária para alguém que apareceu aqui do nada? Por favor, Clarice implorou, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Eu passei 6 meses brigando na justiça. Vendi tudo que tinha para pagar advogado. Fiz teste de DNA 3 vezes porque ninguém acreditava em mim. Tudo que eu peço é que o senhor verifique. Só isso. Digite o CPF no sistema e veja que tem uma ordem judicial esperando para ser cumprida. Roberto se levantou da cadeira e Clarice percebeu que ele estava realmente irritado agora. Sua voz subiu de volume, garantindo que todos no saguão pudessem ouvir. Claramente. Eu não vou digitar nada, moça. E sabe por quê? Porque eu sei reconhecer uma fraude quando vejo uma. Você acha que é a primeira pessoa que vem aqui com uma história dessas? Acha que sou idiota? Este banco tem protocolos, tem segurança, tem reputação a zelar. E eu não vou manchar essa reputação permitindo que qualquer um entre aqui com um envelope pardo e uma história de lágrimas para tentar roubar o patrimônio de nossos clientes falecidos. Eu não sou qualquer um, Clarice disse, agora também elevando a voz uma mistura de desespero e raiva tomando conta dela. Eu sou Clarice Mendes Tavares, filha de Henrique Tavares e Maria Mendes, e eu tenho direito legal ao que meu pai deixou. Ele me reconheceu antes de partir. Está tudo documentado. Roberto fez um gesto impaciente com a mão, como se estivesse espantando uma mosca. Está me cansando, moça. Ou você sai por bem agora ou eu chamo a segurança e você sai por mal. E posso até acionar a polícia por tentativa de estelionato e perturbação da ordem. Escolha. Clarice olhou ao redor desesperada. Todos a encaravam como se fosse uma criminosa, como se fosse suja, indigna de estar ali. Sentiu-se pequena, insignificante, como se voltasse a ser criança, e os colegas da escola estivessem zombando dela por não ter pai, por usar roupas doadas, por ser diferente. Foi então que Roberto fez um sinal para o segurança, que estava postado próximo à entrada.
O homem alto e musculoso em seu uniforme azul marinho começou a caminhar na direção deles. Clarice sentiu o pânico apertar seu peito. Não podia acabar assim. Não depois de tudo pelo que havia passado. Senhor, por favor, ela disse, a voz saindo entre soluços. Eu só preciso que o senhor olhe os documentos. Só isso. Eu não sou golpista, eu não sou louca. Eu só quero o que é meu por direito. O segurança chegou ao balcão. Moça, ele disse em tom firme, mas não hostil. Vou ter que pedir que a senhora se retire. Está causando transtorno aos outros clientes. Clarice olhou para o envelope em suas mãos. Ali dentro estava tudo. A certidão de nascimento emitida após o reconhecimento póstumo de paternidade, o laudo do teste de DNA, a sentença judicial determinando a transferência de bens. 6 meses de batalha, de humilhação, de dívidas acumuladas, e agora estava sendo expulsa como uma invasora. Ela abriu a boca para tentar uma última vez, mas nenhum som saiu. O que adiantava? Ninguém ali ia acreditar nela. Para aquelas pessoas, ela era apenas mais uma pobre tentando se aproveitar de uma situação, inventando histórias para conseguir dinheiro fácil. O segurança já estava estendendo a mão para guiá-la até a saída, quando a porta giratória começou a se mover. Um homem entrou no saguão com passos decididos. Usava um terno azul marinho de corte impecável. Os cabelos grisalhos penteados para trás revelavam seus aproximadamente 50 anos. Carregava uma pasta de couro e tinha aquela postura de quem estava acostumado a ser ouvido e respeitado. Ele parou a poucos metros do balcão, seus olhos inteligentes rapidamente avaliando a situação. O segurança com a mão no braço de uma jovem claramente angustiada, o gerente com expressão de irritação, os outros clientes observando como se estivessem assistindo a um espetáculo desagradável. Qual é o problema aqui? O homem perguntou, sua voz calma, mas carregada de autoridade natural. Roberto se virou para ele, o rosto ainda vermelho de irritação. Nenhum problema, Dr. Augusto. Apenas resolvendo uma situação desagradável. A moça já está saindo. Augusto Ferreira, porque era esse o nome do recém-chegado, deu alguns passos à frente. Não me pareceu que ela esteja saindo voluntariamente. Pareceu-me que está sendo forçada a sair, e gostaria de saber o motivo. Roberto hesitou. Aquele homem claramente era alguém importante, alguém que o banco não podia se dar ao luxo de desagradar. Ela veio aqui com uma história absurda sobre herança, tentando conseguir acesso a fundos que claramente não lhe pertencem. Estamos apenas seguindo os protocolos de segurança. Augusto olhou para Clarice, que ainda segurava o envelope contra o peito, as lágrimas molhando seu rosto. E a senhorita tem documentação para comprovar sua história? Perguntou ele. Diretamente a ela. Clarice assentiu, incapaz de falar. Estendeu o envelope com mãos trêmulas. Augusto o pegou e começou a examinar seu conteúdo ali mesmo, em pé, no meio do saguão. Roberto observava com crescente desconforto, sem saber ao certo como reagir. O silêncio que se seguiu foi denso. Augusto lia cada documento com atenção meticulosa, virando as páginas devagar, seus olhos percorrendo cada linha. Clarice mal conseguia respirar. Não sabia quem era aquele homem, mas ele era sua última esperança. Depois do que pareceu uma eternidade, Augusto ergueu os olhos dos documentos e fitou Roberto com uma expressão que misturava desaprovação e incredulidade. Estes documentos parecem perfeitamente legítimos. Há uma ordem judicial clara aqui, determinando a liberação de fundos. Há um teste de DNA certificado por laboratório credenciado. Há reconhecimento póstumo de paternidade com todas as assinaturas e carimbos necessários. Por que exatamente esta jovem está sendo tratada como criminosa? Roberto engoliu em seco. Bem, doutor, é que ela chegou aqui com uma história muito estranha e você decidiu julgá-la pela aparência dela? Augusto completou a frase, sua voz cortante. Decidiu que, pelo simples fato de ela não vestir roupas caras ou não falar com o sotaque certo, ela não poderia ser herdeira de um cliente deste banco. É esse o novo protocolo de atendimento que a instituição adotou? Roberto sentiu o suor começar a se formar em sua testa. A voz de Augusto Ferreira ecoava pelo saguão com uma autoridade que não podia ser ignorada. Todos os outros clientes agora observavam a cena com renovado interesse, mas desta vez
Os olhares de julgamento não estavam mais direcionados apenas a Clarice. Doutor Augusto, Roberto começou, tentando recuperar alguma compostura. O senhor precisa entender que recebemos diversas tentativas de fraude mensalmente. É meu dever proteger os ativos do banco e de nossos clientes. Eu estava apenas sendo cauteloso. Cauteloso, Augusto repetiu, o tom carregado de ironia. Cauteloso seria verificar a documentação antes de humilhar publicamente alguém que tem pleno direito de estar aqui. O que você fez foi preconceito puro e simples. E como advogado corporativo especializado em sucessões, posso lhe garantir que isso configura negligência grave no exercício de suas funções. Clarice observava tudo como se estivesse em um sonho. Aquele homem estava defendendo-a, validando sua história, tratando-a com a dignidade que Roberto havia lhe negado. Ela não fazia ideia de quem ele era ou por que estava, ajudando-a, mas a gratidão que sentia era quase sufocante. Augusto voltou sua atenção para Clarice, e seu olhar severo se suavizou consideravelmente. Senhorita, a senhora poderia me informar o nome completo do seu pai falecido e o número do CPF dele? Clarice limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Henrique Augusto Tavares, ela disse, a voz ainda tremendo, e recitou os números do CPF que havia decorado depois de repeti-los tantas vezes em cartórios, tribunais e escritórios de advocacia. Augusto se virou para Roberto. Agora, se não for pedir demais, gostaria que o senhor consultasse o sistema e verificasse se há alguma conta em nome desse CPF e se há alguma ordem judicial pendente de execução. Roberto hesitou por apenas um segundo, antes de perceber que não tinha escolha. Com dedos que tremiam ligeiramente, ele sentou-se diante do computador e começou a digitar. O silêncio no banco era absoluto. O único som era o clique rápido das teclas e o zumbido baixo do ar-condicionado. Clarice segurou o balcão para se apoiar. Suas pernas pareciam prestes a ceder. Em sua mente, passavam como flashes todas as etapas que havia percorrido até chegar ali. A descoberta das cartas antigas, de amor no armário de sua mãe, escondidas em uma caixa de sapatos empoeirada. A decisão de procurar aquele homem que era seu pai biológico, apenas para descobrir que ele havia partido meses antes. A batalha judicial desgastante para provar sua filiação. As noites em que sua mãe, Maria, chorava baixinho no quarto ao lado, culpando-se por ter privado a filha de conhecer o pai. As dívidas que haviam contraído com advogados, as economias de anos evaporadas em custas processuais. O rosto de Roberto mudou gradualmente, à medida que lia o que aparecia na tela. A irritação e a arrogância deram lugar primeiro à surpresa, depois ao choque genuíno, e finalmente ao que parecia ser medo. Então, Roberto, Augusto disse calmamente, rompendo o silêncio tenso. Encontrou algo? Roberto abriu e fechou a boca algumas vezes, antes de conseguir falar. Ele começou, a voz saindo rouca. Há uma conta sim. Conta Empresarial Premium em nome de Henrique Augusto Tavares. Status de inativo desde o falecimento do titular há 8 meses. E há uma ordem judicial registrada há 3 semanas, determinando a transferência de 70% dos fundos para Clarice Mendes Tavares, após a apresentação da documentação completa e comprovação de identidade. E qual é o saldo dessa conta? Augusto perguntou, já sabendo a resposta, mas querendo forçar Roberto a admitir em voz alta. Roberto engoliu em seco. 4.783.000 reais, mais aplicações em fundos de investimento, que totalizam aproximadamente mais 2 milhões. Um murmúrio percorreu o saguão. Clarice sentiu as pernas finalmente falharem e se agarrou ao balcão com as 2 mãos. Quase 7 milhões de reais. Sua mente não conseguia processar aquele número. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar em 10 vidas inteiras trabalhando como auxiliar de limpeza. Augusto cruzou os braços e fitou Roberto com uma expressão dura. Então me diga, Roberto Alvares, segundo sua placa de identificação, como exatamente você justifica ter tentado expulsar uma herdeira legítima, com documentação judicial completa,
de uma conta com quase 7 milhões de reais, baseando sua decisão exclusivamente no fato de ela estar vestindo roupa simples? Roberto abriu a boca, mas nenhuma desculpa convincente saiu. Eu cometi um erro de julgamento. Eu não sabia que... Não sabia o que, Augusto o interrompeu, sua voz agora alta o suficiente para ecoar pelo mármore. Não sabia que pessoas pobres podem ser herdeiras legítimas. Não sabia que seu trabalho é verificar documentação e não fazer suposições baseadas em aparência. Não sabia que discriminação é crime e que expor alguém a constrangimento público pode gerar ação por danos morais. Clarice observava tudo ainda em estado de choque. Parte dela queria gritar de alegria, abraçar aquele homem desconhecido que havia surgido como um anjo vingador. Outra parte ainda estava paralisada pela magnitude do que estava acontecendo. Sua vida, que havia mudado drasticamente quando descobriu a identidade do pai, estava prestes a mudar novamente, de forma ainda mais radical. Dr. Augusto, Roberto tentou novamente, o pânico agora evidente em sua voz. Eu peço desculpas, sinceramente. Senhorita Clarice, eu lamento profundamente o mal-entendido. Se a senhora puder me perdoar, podemos resolver tudo agora mesmo de forma rápida e profissional. Mal-entendido, Clarice ouviu sua própria voz dizer, surpresa com a firmeza que conseguiu imprimir nas palavras. O senhor me chamou de golpista, me acusou de estar tentando roubar, ameaçou me entregar à polícia, fez questão de me humilhar na frente de todos. E agora que descobriu que eu estava dizendo a verdade, quer chamar isso de mal-entendido? Roberto empalideceu. Senhorita, eu só estava fazendo meu trabalho, tentando proteger o banco. Seu trabalho, Augusto interveio, é verificar documentação e seguir protocolos. Não é julgar pessoas pela roupa que vestem ou pela classe social a que pertencem. E tenho certeza de que a gerência regional ficará muito interessada em saber como seus funcionários tratam clientes legítimos. Ao ouvir a menção da gerência regional, Roberto ficou ainda mais pálido. Por favor, doutor, ele disse, a voz agora suplicante. Não há necessidade de envolver a regional. Eu resolvo isso agora. Dou todo o suporte necessário à senhorita Clarice. Garanto que tudo seja processado com a máxima prioridade. Tarde demais para isso. Uma voz feminina disse atrás deles. Todos se viraram. Uma mulher de aproximadamente 50 anos caminhava pelo saguão vinda da área administrativa. Usava um conjunto executivo cor de vinho, os cabelos louros presos em um coque elegante, e seus olhos castanhos irradiavam uma mistura de autoridade e irritação. Sua plaquinha a identificava como Beatriz Nogueira, gerente regional. Eu estava na sala de reuniões, ela disse, parando ao lado de Augusto e olhando diretamente para Roberto. As paredes são de vidro, como você bem sabe. Vi e ouvi tudo o que aconteceu aqui nos últimos 15 minutos, e estou absolutamente enojada. Roberto pareceu encolher. Dona Beatriz, eu posso explicar. Pode explicar o quê, Roberto? Ela disse, sua voz cortante como lâmina. Pode explicar por que tratou uma cliente legítima como se fosse uma criminosa? Pode explicar por que não seguiu o protocolo básico de verificação de documentação antes de fazer acusações graves? Pode explicar por que achou apropriado expor essa jovem à humilhação pública? Beatriz se virou para Clarice e sua expressão severa se suavizou. Senhorita Clarice, em nome do Banco Empresarial São Paulo, eu apresento minhas mais sinceras e profundas desculpas pelo tratamento absolutamente inaceitável que a senhora recebeu hoje. O comportamento do Sr. Álvares não reflete os valores desta instituição e será tratado com a máxima severidade. Clarice apenas assentiu, ainda incapaz de processar completamente tudo o que estava acontecendo. As últimas horas haviam sido uma montanha-russa emocional que a deixara exausta. Augusto se manifestou novamente. Dona Beatriz, como advogado da senhorita Clarice, gostaria de solicitar formalmente que as imagens das câmeras de segurança sejam preservadas. Elas serão necessárias para a ação de danos morais que será movida contra o banco e contra o Sr. Álvares pessoalmente. Ação de danos morais. Roberto repetiu, o pânico agora total em seu rosto. Beatriz assentiu para
Augusto, as imagens serão preservadas imediatamente. E quanto ao Sr. Álvares, ele está suspenso de suas funções a partir deste momento. Roberto, você se retirará para a sala de recursos humanos e aguardará lá. O departamento jurídico entrará em contato para as providências cabíveis. Roberto abriu a boca para protestar, mas um olhar de Beatriz o fez calar. Ele se levantou da cadeira com movimentos rígidos, evitando olhar para Clarice, e caminhou em direção aos fundos do banco com a postura de um homem derrotado. Senhorita Clarice, Beatriz disse, voltando sua atenção para a jovem, a senhora pode me acompanhar até minha sala? Vou pessoalmente cuidar de toda a liberação dos fundos e da transferência dos ativos. E o Dr. Augusto, é claro, está convidado a nos acompanhar. Clarice olhou para Augusto incerta. Ele lhe deu um sorriso tranquilizador e um leve aceno de cabeça. Pode ir tranquila, ele disse gentilmente. Estarei ao seu lado em cada passo. Eles seguiram Beatriz através do saguão, passando pelos clientes que agora os observavam com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Clarice mantinha os olhos fixos à frente, tentando ignorar os olhares. Entraram em um corredor revestido de madeira nobre que levava à área administrativa. A sala de Beatriz ficava no final do corredor. Uma sala espaçosa com vista para a Avenida Paulista, através de enormes janelas de vidro. Por favor, sentem-se, Beatriz disse, indicando 2 poltronas confortáveis em frente à sua mesa. Posso oferecer café, água, alguma outra coisa? Água, por favor, Clarice conseguiu dizer, a garganta seca de tanto chorar. Beatriz serviu água fresca em copos de cristal e então sentou-se atrás de sua mesa. Antes de começarmos os procedimentos formais, ela disse, olhando diretamente para Clarice, eu gostaria de dizer algo pessoalmente. O que aconteceu hoje é indesculpável. Nenhuma pessoa deveria ser tratada da forma como a senhora foi tratada, independentemente de sua situação financeira ou aparência. Este banco existe há 40 anos e sempre se orgulhou de sua excelência em atendimento. O Sr. Álvares violou não apenas nossos protocolos, mas também princípios básicos de dignidade humana. Ela fez uma pausa, pegando uma caneta em sua mesa e girando-a entre os dedos. Vou ser honesta com a senhora. Casos como este me deixam furiosa porque revelam algo que preferiríamos não admitir, que é o preconceito sistêmico, que ainda existe em instituições como a nossa. Funcionários como Roberto são treinados para identificar fraudes, mas às vezes esse treinamento se transforma em preconceito disfarçado de cautela. Augusto se inclinou para a frente. Dona Beatriz, aprecio sua honestidade, mas honestidade não é suficiente para reparar o dano causado. A senhorita Clarice foi exposta à humilhação pública, foi acusada de crime, foi tratada como se fosse indigna de estar neste espaço. Isso tem consequências emocionais profundas. Beatriz assentiu. Concordo plenamente. É por isso que, além de processar a transferência imediata dos fundos, conforme a ordem judicial, o banco está preparado para oferecer uma compensação significativa pelos danos morais. Estamos falando de um valor substancial que será negociado diretamente com o departamento jurídico, mas posso adiantar que não será menos de R$500 mil. Clarice engasgou com a água que estava bebendo. R$500 mil, ela repetiu, incrédula. É o mínimo que consideramos justo dadas as circunstâncias, Beatriz disse. Além disso, a senhora terá um gerente premium dedicado exclusivamente às suas necessidades, todos os produtos e serviços do banco à sua disposição sem taxas pelos próximos 5 anos, e consultoria financeira gratuita para ajudá-la a gerenciar sua herança da melhor forma possível. Augusto observava tudo com satisfação, mas Clarice percebia que havia algo mais em seu olhar, algo que ela não conseguia decifrar. Uma familiaridade, talvez, ou um conhecimento que ia além daquela situação específica. Dona Beatriz, Augusto disse, antes de prosseguirmos com os trâmites burocráticos, eu gostaria de ter um momento a sós com minha cliente. São apenas alguns minutos, questões relacionadas ao falecido que precisam ser tratadas em particular. Beatriz olhou de um para outro e então assentiu. Claro. Podem usar a sala de reuniões ao lado.
Vou providenciar toda a documentação necessária enquanto isso. Senhorita Clarice, quando voltarem, teremos tudo pronto para sua assinatura. Augusto se levantou e fez um gesto para que Clarice o acompanhasse. Eles saíram da sala de Beatriz e entraram na sala de reuniões adjacente, um espaço menor, mas igualmente elegante, com uma mesa oval de mogno e cadeiras estofadas. Augusto fechou a porta atrás deles e, pela primeira vez desde que havia aparecido, pareceu hesitante. Clarice, ele começou, e havia uma suavidade em sua voz que não estava lá antes. Há algo que preciso lhe contar. Algo que vai além desta situação no banco. Clarice sentou-se em uma das cadeiras, de repente sentindo um cansaço profundo. Quem é o senhor? Ela perguntou diretamente. Por que está me ajudando? Como sabia sobre meu pai? Augusto puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, não do outro lado da mesa. Ele respirou fundo antes de começar a falar. Meu nome é Augusto Ferreira, como você já sabe. Mas o que você não sabe é que eu não sou apenas um advogado que apareceu aqui por acaso. O silêncio na sala de reuniões era denso, carregado de expectativa. Clarice observava Augusto com olhos arregalados, o coração batendo forte no peito. Havia algo na expressão dele, uma mistura de emoção contida e determinação, que a deixava ao mesmo tempo ansiosa e curiosa. Eu conheci seu pai, Augusto disse finalmente, as palavras saindo devagar, como se cada uma carregasse um peso específico. Conheci Henrique há mais de 30 anos. Éramos colegas de faculdade na USP, nos formamos juntos em Direito. Mas mais do que colegas, éramos amigos, melhores amigos. Clarice sentiu algo apertar em seu peito. Durante toda a sua vida, seu pai havia sido uma figura abstrata, um nome em cartas antigas, uma sombra sem substância. E agora, ali estava alguém que o havia conhecido de verdade, que poderia lhe dar detalhes, histórias, pedaços de uma pessoa que ela nunca teve a chance de conhecer. O senhor conhecia meu pai, ela repetiu, a voz saindo num sussurro. Então o senhor sabia sobre mim? Augusto balançou a cabeça lentamente. Não sempre. Deixe-me explicar. Henrique me contou sobre Maria, sua mãe, muitas vezes. Ele se apaixonou por ela quando tinha 25 anos. Ela trabalhava como secretária em um dos escritórios onde ele fazia estágio. Henrique vinha de família rica, tradicional, com expectativas muito específicas sobre com quem deveria se casar. Mas ele se apaixonou perdidamente por Maria. Ele fez uma pausa, os olhos distantes, como se estivesse vendo cenas do passado. Eles namoraram, em segredo, por quase 2 anos. Henrique sabia que sua família nunca aceitaria o relacionamento, não porque Maria não fosse uma pessoa maravilhosa, mas porque ela não vinha do mesmo mundo social deles. Era uma batalha que ele não estava pronto para enfrentar naquele momento da vida. Clarice apertou as mãos no colo. Sentia raiva e tristeza ao mesmo tempo. Raiva da família que julgava sua mãe sem conhecê-la. Tristeza pelo amor que havia sido impedido de florescer. Um dia, Augusto continuou. Maria simplesmente desapareceu. Parou de ir ao trabalho, mudou de endereço, trocou o número de telefone. Henrique ficou desesperado. Ele me pediu ajuda para encontrá-la, mas foi impossível. Era como se ela tivesse evaporado. Ele passou meses procurando, mas eventualmente a família pressionou para que ele seguisse em frente. 1 ano depois, sob pressão dos pais, ele se casou com Mariana Costa, uma mulher de família tradicional que sua mãe havia escolhido. E ele nunca soube que minha mãe estava grávida, Clarice disse. Não era uma pergunta, era uma constatação. Não, Augusto confirmou. Maria nunca disse a ele. Eu imagino que ela tenha achado que seria um peso, uma obrigação. Ou talvez tivesse medo de que ele pensasse que era uma armadilha para conseguir seu dinheiro. Seja qual for o motivo, ela tomou a decisão de criar você sozinha, e Henrique nunca soube que tinha uma filha. Clarice sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não eram lágrimas de humilhação ou medo. Eram lágrimas de perda, de luto por algo que nunca teve a chance de existir. Minha mãe, ela disse com voz embargada, sempre falou tão bem dele. Mesmo quando as coisas eram difíceis, quando trabalhávamos os 2 turnos para pagar o aluguel, ela nunca disse uma palavra ruim sobre ele. Ela dizia que ele era um
Homem bom que estava preso em um mundo que não escolheu. Era exatamente isso, Augusto disse suavemente. Henrique era brilhante, bem-sucedido, rico, mas também era profundamente infeliz. O casamento com Mariana era uma fachada. Eles não tiveram filhos, não por não quererem, mas porque simplesmente não havia amor ali. Era uma união de conveniência, de sobrenomes e fortunas, não de coração. Ele parou novamente, como se estivesse decidindo quanto mais deveria revelar. Então, há 2 anos, Henrique descobriu que estava doente. Câncer agressivo, estágio avançado. Os médicos lhe deram talvez 1 ano de vida, no máximo. Foi um choque brutal. Ele tinha apenas 52 anos, estava no auge da carreira, e de repente se viu confrontado com a própria mortalidade. Clarice limpou as lágrimas com as costas da mão. E foi quando ele resolveu procurar minha mãe? Augusto assentiu. Ele veio até mim e me disse que tinha uma coisa que precisava fazer antes de partir. Precisava encontrar Maria. Precisava saber o que havia acontecido, por que ela havia desaparecido. Contratei investigadores particulares. Levou 4 meses, mas finalmente a encontramos. 4 meses, Clarice repetiu. Isso foi há quanto tempo? Há 1 ano e meio, mais ou menos, Augusto respondeu. Os investigadores descobriram que Maria morava em uma casa simples na zona leste de São Paulo, trabalhando como diarista, e que tinha uma filha de 25 anos. Você. Clarice sentiu o chão se mover sob ela. 1 ano e meio. Seu pai havia descoberto sua existência 1 ano e meio atrás, e ela só havia descoberto a identidade dele há 8 meses, quando encontrou as cartas no armário da mãe. Quando Henrique recebeu essa informação, Augusto continuou. Ele entrou em colapso. Literalmente. Passou 3 dias trancado no escritório, recusando-se a falar com qualquer pessoa, exceto comigo. Ele tinha uma filha que nunca conheceu, que cresceu sem pai, que passou necessidades enquanto ele vivia em mansões e dirigia carros importados. A culpa que ele sentiu foi devastadora. Mas ele não veio nos procurar, Clarice disse, e havia uma pontada de mágoa em sua voz. Se ele sabia onde estávamos, por que não veio? Augusto suspirou profundamente, porque ele estava com medo. Medo de que você e sua mãe o rejeitassem. Medo de causar mais dor do que já havia causado com sua ausência. E também porque ele queria fazer as coisas da forma certa. Ele me procurou para começar todo o processo legal de reconhecimento de paternidade, para garantir que você seria sua herdeira legítima, que teria direito a tudo que ele havia construído. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais emocionada. Henrique dizia que não podia mudar o passado, não podia recuperar os 25 anos que havia perdido, mas poderia garantir que seu futuro fosse seguro. Ele vendeu ativos, reorganizou investimentos, montou uma estrutura financeira sólida. Tudo para você. Clarice estava soluçando agora, os ombros tremendo. Aquele homem que nunca conheceu, aquele pai que era apenas um nome em cartas velhas, havia pensado nela. Havia se preocupado com ela. Havia tentado corrigir suas falhas mesmo quando o tempo estava se esgotando. Ele planejava vir pessoalmente, Augusto disse, a própria voz agora embargada. Tinha tudo preparado. Ia aparecer na porta da casa de vocês um sábado de manhã, com flores e uma carta explicando tudo. Mas a doença progrediu mais rápido do que os médicos previam. Nos últimos meses, ele mal conseguia sair da cama. Clarice levantou os olhos marejados. Ele sofreu muito? Augusto hesitou antes de responder. Sofreu, sim. Fisicamente, a doença foi brutal, mas o sofrimento emocional foi ainda pior. Ele partiu sabendo que tinha uma filha que nunca abraçou, nunca ouviu a voz, nunca viu sorrir. Nos últimos dias ele só falava sobre você. Perguntava como você era, se parecia com ele, se tinha herdado alguma característica sua. Por que você não nos procurou antes? Clarice perguntou, a voz agora mais firme apesar das lágrimas. Se você sabia sobre mim, se estava cuidando de tudo, por que esperou até hoje? Porque ele me pediu, Augusto respondeu simplesmente. Henrique fez um último pedido antes de partir. Ele me fez prometer que deixaria você
trilhar seu próprio caminho, que eu não interferiria no processo judicial que você teria que enfrentar para provar sua filiação. Ele achava que você precisava fazer isso por conta própria, provar sua força, sua determinação. Ele não queria que você pensasse que estava conseguindo as coisas apenas porque ele havia facilitado. Clarice balançou a cabeça incrédula. Mas eu passei por 6 meses de inferno. Vendi tudo que tinha, me endividei, enfrentei advogados da família dele que tentaram provar que eu era uma impostora, porque ele achava que eu precisava passar por isso. Porque ele te conhecia, Augusto disse, surpreendendo Clarice. Ele tinha investigadores que lhe traziam relatórios mensais sobre você. Não era invasão de privacidade no sentido ruim. Era um pai tentando conhecer a filha de longe. Ele sabia que você era forte, trabalhadora, íntegra. Sabia que havia se formado em contabilidade estudando à noite enquanto trabalhava de dia. Sabia que cuidava de sua mãe com devoção. E ele achava que você merecia a chance de provar ao mundo e a si mesma que era capaz de lutar pelos seus direitos. Era uma lógica tortuosa, Clarice pensou, mas de alguma forma fazia sentido. Seu pai, mesmo doente e distante, havia tentado lhe dar algo mais valioso que dinheiro. Havia tentado lhe dar autoconfiança, a certeza de que poderia vencer batalhas difíceis. Mas eu não faria você passar por humilhação, Augusto continuou, sua voz ficando mais firme. Henrique me pediu para não interferir no processo judicial, e eu respeitei isso. Mas ele também me fez prometer que, quando tudo estivesse resolvido, quando você finalmente fosse reclamar sua herança, eu estaria lá para garantir que ninguém te tratasse mal. Ele me fez prometer que eu te protegeria. Foi por isso que você apareceu no banco hoje, Clarice disse. Entendimento finalmente clareando em seus olhos. Augusto assentiu. Eu estava monitorando seu processo judicial. Sabia que a ordem de liberação de fundos havia sido emitida há 3 semanas. Calculei que em breve você viria ao banco. Então, nos últimos dias, tenho passado aqui todas as manhãs esperando. Quando te vi entrando hoje, reconheci você imediatamente das fotos que Henrique me mostrava. E quando percebi como aquele imbecil estava te tratando, não consegui ficar quieto. Clarice sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a sufocou. Mas junto com a gratidão, vinha também uma sensação esmagadora de perda. Perda pelo pai que nunca conheceu, pelo relacionamento que nunca tiveram, pelos anos que foram roubados de ambos. Ele deixou algo para mim, ela perguntou. Além do dinheiro, alguma carta, alguma mensagem? Augusto sorriu pela primeira vez, e era um sorriso gentil, paternal. Deixou sim. Mas não aqui. Está no cofre particular dele, no subsolo deste banco. Eu tenho a chave e a autorização para levá-la até lá. Mas primeiro precisamos resolver toda a papelada com Dona Beatriz, garantir que o dinheiro seja transferido corretamente, que tudo seja feito nos conformes legais. Clarice assentiu, limpando o rosto mais uma vez. Estava exausta emocionalmente, mas também sentia uma espécie de paz começando a se instalar em seu coração. Não era o final feliz que teria escolhido, não tinha seu pai vivo para abraçar e conhecer, mas tinha algo, tinha histórias, tinha um amigo dele que poderia lhe contar mais, tinha a certeza de que havia sido amada mesmo à distância. Tem mais uma coisa, Augusto disse, ficando sério novamente. A família de Henrique, a viúva Mariana e os pais dele. Eles não aceitaram bem o reconhecimento de paternidade. Tentaram contestar, contrataram os melhores advogados para provar que era fraude. Foi uma batalha feia. Eu sei, Clarice disse amargamente. Os advogados deles me fizeram repetir o teste de DNA 3 vezes. Me submeteram a interrogatórios cruéis. Tentaram destruir a reputação da minha mãe. Insinuaram que ela era uma aventureira que havia armado tudo. Augusto apertou os lábios numa linha fina. Eu queria ter interferido naquele momento, mas tinha prometido a Henrique que não o faria. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, assistir você sofrer aquilo de longe sem poder ajudar diretamente. E agora? Clarice perguntou, preocupação tingindo sua voz. Eles vão tentar reverter a decisão judicial? Vão continuar me perseguindo? Não podem, Augusto disse com convicção.
A sentença transitou em julgado. Não há mais recursos possíveis. E, além disso, Henrique deixou tudo muito bem documentado. Há vídeos gravados por ele explicando sua vontade, há cartas, há todo tipo de evidência de que o reconhecimento foi legítimo e desejado. Eles podem não gostar, mas terão que aceitar. Augusto e Clarice permaneceram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Augusto se levantou e estendeu a mão para Clarice. "Vamos", ele disse gentilmente. "Dona Beatriz deve estar nos esperando. Quanto mais rápido resolvermos a parte burocrática, mais rápido poderemos ir ao cofre." Clarice pegou sua mão e se levantou. Sentia-se estranhamente leve, apesar do peso emocional da conversa que acabara de ter. Era como se um nó que ela nem sabia que existia em seu peito finalmente tivesse se desfeito. Eles voltaram à sala de Beatriz, que os aguardava com uma pilha de documentos organizados sobre a mesa. "Senhorita Clarice", Beatriz disse assim que eles entraram, "tenho tudo pronto aqui. São muitos papéis para assinar, mas vou explicar cada um deles com calma. Não há pressa. Podemos levar o tempo que for necessário." Nas 2 horas seguintes, Clarice assinou documento após documento. Autorizações de transferência, termos de aceite, de herança, formulários fiscais, cadastros de nova conta, procurações para Augusto atuar como seu advogado e consultor financeiro. Beatriz explicava cada item pacientemente, garantindo que Clarice entendesse exatamente o que estava assinando. Durante todo o processo, Beatriz manteve um tom respeitoso e atencioso, que contrastava drasticamente com o tratamento que Clarice havia recebido de Roberto. A gerente regional também apresentou formalmente o gerente premium que seria dedicado a Clarice, um homem chamado Fernando Ribeiro, de uns 35 anos, que se mostrou solícito e profissional. "Senhorita Clarice", Fernando disse quando foi apresentado, "será uma honra trabalhar com a senhora. Estou à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer necessidade que tiver, pode me ligar diretamente neste número." Ele entregou um cartão de visita com letras douradas em relevo. Além da transferência dos fundos, Beatriz continuou: "Também estamos providenciando a transferência das aplicações em fundos de investimento. O Dr. Augusto e Fernando trabalharão juntos para garantir que seus ativos sejam gerenciados da melhor forma possível, maximizando seus rendimentos enquanto mantém a segurança do capital." Clarice apenas assentiu. A magnitude dos números era difícil de processar. Quase 7 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela havia ganho em toda a sua vida. Mais dinheiro do que conseguiria gastar, mesmo vivendo confortavelmente por décadas. Sua mãe nunca mais precisaria limpar a casa de estranhos. Ela mesma nunca mais precisaria acordar às 5 da manhã para pegar 3 ônibus até o trabalho. Há também a questão da compensação pelos danos morais sofridos hoje, Beatriz disse, sua voz ficando mais séria. Como mencionei anteriormente, o banco está oferecendo 500 mil reais. Mas se o Dr. Augusto considerar esse valor insuficiente, estamos abertos à negociação. Augusto se inclinou para a frente. "O valor é justo como ponto de partida", ele disse. "Mas gostaria de acrescentar algumas condições. Primeiro, que o Sr. Roberto Alvares seja formalmente demitido, não apenas suspenso. Segundo, que o banco implemente um programa de treinamento obrigatório sobre preconceito e discriminação para todos os funcionários. Terceiro, que haja uma auditoria interna para verificar se outros clientes foram tratados de forma semelhante no passado." Beatriz não hesitou. "Concordo com todas as condições. O Sr. Alvares será demitido por justa causa ainda hoje. O programa de treinamento será implementado dentro de 30 dias. E a auditoria começará na próxima semana. Teremos consultores externos para garantir imparcialidade." Augusto olhou para Clarice. "O que você acha? Você concorda com esses termos?" Clarice pensou por um momento. Parte dela queria fazer Roberto sofrer mais, queria processá-lo individualmente, queria vê-lo arruinado, mas outra parte, a parte que sua mãe havia criado com valores de perdão e compaixão, reconhecia que vingança não traria paz. "Concordo", ela disse finalmente. "Mas quero que ele saiba por que está sendo demitido.
Quero que ele entenda que não foi apenas por ter cometido um erro, mas porque escolheu julgar alguém baseado na aparência, porque escolheu crueldade em vez de humanidade. Beatriz assentiu com aprovação. Eu mesma farei questão de comunicá-lo pessoalmente, e a senhora tem todo o direito de estar presente nessa conversa, se desejar. Clarice balançou a cabeça. Não preciso vê-lo novamente. Só preciso saber que ele entendeu a lição. Com todos os documentos assinados e todos os termos acordados, Beatriz se levantou e estendeu a mão para Clarice. Foi uma honra conhecê-la, senhorita Clarice, mesmo nas circunstâncias lamentáveis que trouxeram a senhora aqui hoje. Espero que daqui para frente sua experiência com nosso banco seja completamente diferente. Clarice apertou sua mão. Obrigada por ter resolvido a situação, ela disse sinceramente, e por ter levado a sério o que aconteceu. Depois de se despedirem de Beatriz e Fernando, Augusto conduziu Clarice de volta ao saguão principal. O movimento havia aumentado. Era quase meio-dia e o banco estava mais cheio. Mas desta vez, quando atravessaram o espaço de mármore, Clarice caminhava diferente. Não com arrogância, mas com dignidade. Sabia quem era. Sabia que tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Eles pegaram o elevador até o subsolo, onde ficavam os cofres privados. Era uma área de segurança máxima, com portas blindadas e guardas armados. Augusto mostrou suas credenciais e a autorização legal para acessar o cofre de Henrique Tavares. Após vários procedimentos de verificação, incluindo leitura de impressão digital e reconhecimento facial, foram finalmente conduzidos a uma sala pequena e privativa. No centro da sala havia uma mesa simples e 2 cadeiras. Augusto colocou sua pasta sobre a mesa e dela retirou uma chave antiga, dourada, com detalhes ornamentados. Esta chave, ele disse, abre o cofre particular de seu pai. Ele me entregou pessoalmente 2 semanas antes de partir, dizendo que quando chegasse o momento certo, eu saberia o que fazer. Ele usou a chave para abrir um compartimento na parede. De dentro, retirou uma caixa de mogno polido, não muito grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos. Colocou-a sobre a mesa com cuidado reverente. Eu vou te deixar sozinha para abrir, Augusto disse suavemente. São momentos privados entre pai e filha, mesmo que ele não esteja mais aqui. Estarei do lado de fora quando você estiver pronta. Clarice olhou para a caixa com o coração disparado. Espere, ela disse quando Augusto se virava para sair. Você pode ficar. Por favor, eu não quero estar sozinha agora. Augusto voltou e sentou-se ao lado dela, não de frente. Com mãos trêmulas, Clarice abriu a caixa. O interior estava forrado com veludo vermelho escuro. Havia vários itens cuidadosamente arranjados. O primeiro item que chamou sua atenção foi um colar. Era de ouro branco, delicado, mas claramente antigo, com um pingente em forma de lágrima incrustado de pequenos diamantes. É lindo, ela sussurrou. Era da sua avó paterna, Augusto explicou. Henrique me disse que era a peça de joalheria mais preciosa da família, herdada de geração em geração. Ele queria que você tivesse, que soubesse que faz parte dessa linhagem, independentemente do que a família possa ter dito ou feito. Clarice pegou o colar com delicadeza, sentindo o peso dele em suas mãos. Nunca havia possuído nada tão valioso. Sob o colar havia um envelope de papel grosso, de cor creme, com o nome dela escrito à mão em caligrafia elegante, mas tremida. Clarice Mendes Tavares. Minha filha. Ela pegou o envelope, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-lo. Augusto gentilmente pegou o envelope dela, abriu-o com cuidado e devolveu as páginas para suas mãos. Eram 3 folhas de papel, cobertas com a mesma caligrafia tremida, claramente escritas por alguém muito doente. Clarice começou a ler, e as lágrimas imediatamente começaram a cair, borrando algumas das palavras. Minha querida Clarice, a carta começava. Escrevo estas palavras sabendo que nunca terei a chance de dizê-las pessoalmente, e essa é a maior tristeza da minha vida. Sou seu pai, Henrique, e embora nunca tenha te conhecido, amo você com uma intensidade que me surpreende e me devasta em igual medida. Descobri sua existência tarde demais.
Quando os investigadores me trouxeram a notícia de que Maria, o amor da minha juventude, havia tido uma filha, minha filha, senti uma alegria tão grande que meu coração doente quase não suportou. Mas junto com a alegria veio a culpa esmagadora. 25 anos. 25 anos em que você cresceu sem pai, em que lutou, sofreu, precisou, enquanto eu vivia uma vida de privilégios que não merecia. Clarice precisou parar de ler por um momento, soluçando. Augusto colocou uma mão gentil em seu ombro, oferecendo conforto silencioso. Quero que você saiba, a carta continuava, que sua mãe foi o grande amor da minha vida. Fui covarde quando deixei minha família me afastar dela. Fui covarde quando escolhi a aprovação social em vez do amor verdadeiro. Essa covardia me custou uma vida inteira de felicidade e custou a você e a Maria muito mais. Não há palavras suficientes para expressar meu arrependimento. Os investigadores me contaram sobre você, sobre como é trabalhadora, íntegra, forte, sobre como cuidou de sua mãe quando ela ficou doente, trabalhando em 3 empregos para pagar o tratamento, sobre como voltou a estudar à noite, determinada a ter uma educação melhor. Cada detalhe que aprendi me encheu de orgulho e de dor. Orgulho porque você é tudo o que eu gostaria que uma filha fosse. Dor porque não estive lá para apoiá-la, para guiá-la, para simplesmente abraçá-la e dizer que amo você. O dinheiro que estou deixando é apenas dinheiro. Não pode comprar os anos perdidos. Não pode substituir minha presença. Mas espero que possa lhe dar segurança, que possa permitir que você e sua mãe vivam com dignidade, que possam realizar sonhos que talvez tenham abandonado por necessidade. Pedi ao Augusto que não interferisse no seu processo judicial porque acreditava que você precisava provar ao mundo, e principalmente a si mesma, que é forte o suficiente para lutar pelos seus direitos. Mas também pedi que ele estivesse lá quando você reclamasse sua herança, para garantir que ninguém te tratasse com desrespeito. Augusto é meu irmão de coração. Confie nele como eu confio. Ele irá guiá-la, protegê-la da forma que eu não pude. O colar que está nessa caixa pertenceu à minha mãe, sua avó, Helena. Ela era uma mulher forte e bondosa que teria amado você profundamente. Quero que você o use e se lembre de que carrega em si a força de mulheres que vieram antes. Você não é apenas filha de uma diarista corajosa. Você também é descendente de uma linhagem de mulheres que enfrentaram adversidades e prevaleceram. Há também nesta caixa algumas fotos minhas em diferentes fases da vida. Não temos memórias juntos, mas espero que essas imagens possam te dar algum senso de quem eu fui. Espero que possa olhar para elas e ver algo de si mesma refletido. Minha querida filha, sei que pedi muito ao deixá-la lutar sozinha pela sua herança, mas acreditava que você precisava dessa vitória. Precisava provar que pertence a qualquer espaço que escolher ocupar, não porque é minha filha, mas porque é Clarice, forte, determinada, digna. Perdoe-me por não ter sido o pai que você merecia. Perdoe-me por todos os aniversários que perdi, por todas as vezes que você precisou de um abraço paterno e ele não estava lá. Perdoe-me por ter deixado medo e covardia me afastarem do maior presente que a vida poderia ter me dado. Viva bem, minha filha. Ame profundamente. Seja sempre gentil, mas nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. Você é filha de Maria Mendes, a mulher mais corajosa que conheci, e é filha de Henrique Tavares, um homem imperfeito que te amou do único jeito que sabia. Com todo o meu amor e todo o meu arrependimento, seu pai, Henrique. Clarice terminou de ler e simplesmente ficou ali, segurando as páginas, chorando silenciosamente. Augusto não disse nada, apenas permaneceu ao seu lado, permitindo que ela processasse tudo no seu próprio tempo. Depois de longos minutos, Clarice cuidadosamente recolocou a carta no envelope e olhou para dentro da caixa novamente. Havia um pequeno álbum de fotos. Ela o abriu e viu seu pai pela primeira vez. Fotos dele jovem, sorrindo, cheio de vida. Fotos dele mais velho, mais sério, os olhos revelando um peso invisível. Na última foto, ele estava visivelmente doente, magro, pálido, mas havia algo suave em sua expressão, como se finalmente tivesse encontrado paz. Ele era bonito, Clarice disse,
traçando o rosto dele na foto, com o dedo. Eu tenho os olhos dele. Sim, Augusto confirmou, a voz rouca de emoção. E o sorriso dele também. Henrique costumava dizer que tinha um sorriso torto, e você tem exatamente o mesmo. Clarice fechou o álbum e pegou o colar novamente. Com dedos ainda trêmulos, colocou-o ao redor do pescoço. O metal estava frio contra sua pele, mas de alguma forma a fazia sentir conectada, ancorada. Vou usar todos os dias, ela disse, para lembrar dele, para lembrar de onde vim. Augusto sorriu. Ele ficaria feliz em saber disso. Eles permaneceram na sala do cofre por mais alguns minutos em silêncio respeitoso, como se estivessem em vigília. Finalmente, Clarice guardou cuidadosamente todos os itens de volta na caixa, agora sua caixa, sua herança emocional além da financeira. Quando Clarice e Augusto finalmente saíram do banco, já era meio da tarde. O céu continuava nublado, mas para Clarice parecia que o mundo inteiro estava mais brilhante. Ela apertava a caixa de mogno contra o peito, protegendo seu tesouro mais precioso, enquanto em sua bolsa carregava documentos que mudavam completamente o curso de sua vida. Deixe-me levá-la para casa, Augusto ofereceu, indicando um carro preto e luxuoso estacionado na frente do banco. Seu motorista particular estava ao volante. Clarice hesitou. Moro bem longe daqui, ela disse. Na Vila Esperança, Zona Leste. O senhor não precisa se incomodar. Não é incômodo, Augusto insistiu gentilmente. E, além disso, gostaria de conhecer Maria. Se ela permitir, é claro. Afinal, ela foi o grande amor do meu melhor amigo e tenho curiosidade de finalmente conhecer a mulher que marcou tanto a vida de Henrique. Clarice sentiu um aperto no coração ao pensar em sua mãe. Maria ainda não sabia de nada que havia acontecido naquele dia. Pensava que a filha tinha simplesmente ido ao banco resolver a transferência da herança, sem imaginar o drama e as emoções intensas que Clarice havia vivenciado. Tudo bem, Clarice concordou. Mas preciso avisá-la antes. Ela não está bem de saúde, tem problema no coração e não quero que tenha um choque. Durante o trajeto até a Zona Leste, que levou quase 1 hora no trânsito pesado de São Paulo, Clarice ligou para sua mãe. Mãe, ela disse quando Maria atendeu. Aconteceu muita coisa hoje. Eu estou bem, está tudo resolvido. Mas preciso que a senhora se sente quando eu chegar porque tenho muito para contar. Filha, você está me assustando, Maria disse do outro lado da linha, sua voz fraca revelando sua condição debilitada. O que aconteceu? Teve algum problema no banco? Nada que não tenha sido resolvido, Clarice garantiu. Mas estou trazendo alguém comigo, um advogado que, ela hesitou, que conhecia meu pai. Ele tem muitas coisas para nos contar. Houve um longo silêncio do outro lado. Finalmente Maria disse, sua voz ainda mais fraca. Está bem, filha. Estarei esperando. No carro, Augusto observava a paisagem mudar gradualmente. Os arranha-céus de vidro e aço da Avenida Paulista davam lugar a prédios mais modestos, depois a casas, simples ruas estreitas, comércio de bairro. A Vila Esperança era um bairro operário, onde trabalhadores honestos lutavam dia após dia para sustentar suas famílias com dignidade. É ali, Clarice indicou uma rua estreita. A casa amarela com o portão verde. O motorista parou o carro em frente. Era uma casa pequena, mas bem cuidada, com um jardinzinho na frente, onde cresciam algumas flores em vasos improvisados. O portão de ferro estava um pouco enferrujado, mas pintado recentemente, e as paredes, embora desbotadas, estavam limpas. Clarice desceu do carro segurando a caixa com cuidado. Augusto a seguiu, e ela não pôde deixar de notar o contraste entre ele, com seu terno caro e sua postura refinada, e aquele ambiente humilde. Mas ele não demonstrava nenhum desconforto ou julgamento, apenas interesse respeitoso. Quando Clarice abriu a porta, encontrou sua mãe sentada no sofá surrado da pequena sala. Maria Mendes tinha 52 anos, mas parecia mais velha. Os anos de trabalho pesado haviam curvado ligeiramente suas costas, e a doença cardíaca recente havia afinado ainda mais seu corpo já pequeno. Mas seus olhos, do mesmo tom castanho escuro de Clarice,
ainda brilhavam com inteligência e doçura. Mãe, Clarice disse, sentando-se ao lado dela e pegando suas mãos. Este é o Dr. Augusto Ferreira. Ele era o melhor amigo do Henrique. Maria olhou para Augusto com uma expressão complexa, mistura de curiosidade, nervosismo e talvez um toque de tristeza. Olá, doutor, ela disse educadamente. Por favor, sente-se. Desculpe a casa simples. Sua casa é acolhedora, Dona Maria, Augusto disse sinceramente, sentando-se na única poltrona disponível. E é uma honra finalmente conhecê-la. Henrique falou tanto sobre a senhora nos últimos meses de vida que sinto que já a conheço. Maria apertou a mão de Clarice procurando força. Ela começou, a voz vacilante. Ele se lembrava de mim então, depois de tantos anos. Ele nunca te esqueceu, Augusto disse gentilmente. Você foi o grande amor da vida dele, Dona Maria. O casamento que ele teve foi apenas uma formalidade social. Era você que ele carregava no coração todos esses anos. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria. Por que ele não me procurou? Quando soube da doença, por que não veio? Augusto se inclinou para a frente. Ele queria. Planejou 1000 vezes como faria. Mas tinha medo. Medo de que você o rejeitasse após tantos anos de abandono. Medo de causar mais dor. E também ele hesitou. Queria acertar as coisas primeiro. Queria garantir que Clarice fosse reconhecida legalmente, que tivesse todos os direitos de herdeira. Eu nunca quis nada dele, Maria disse, quase defensivamente. Criei minha filha sozinha e com orgulho. Nunca pedi um centavo. Eu sei, Augusto disse. E Henrique sabia também. Foi exatamente por isso que ele a amava tanto. Porque você era genuína, não interesseira. Porque escolheu partir em vez de prendê-lo com uma gravidez que ele poderia interpretar como armação. Clarice, que havia ficado quieta até então, finalmente falou. Mãe, tem uma coisa que preciso te mostrar. Ela abriu a caixa de mogno e cuidadosamente retirou a carta. Ele escreveu isso, para mim, mas acho que você também precisa ler. Com mãos trêmulas, Maria pegou as páginas e começou a ler. Clarice e Augusto permaneceram em silêncio, observando as emoções passarem pelo rosto daquela mulher que havia carregado tanto peso sozinha por tantos anos. Quando Maria chegou à parte onde Henrique falava sobre ela, sobre como havia sido covarde, sobre como ela era o grande amor de sua vida, ela desabou em soluços profundos. Clarice a abraçou deixando que ela chorasse. Eram lágrimas de dor, sim, pela vida que poderia ter sido e não foi. Mas também eram lágrimas de validação, de saber que o amor que ela havia sentido não fora unilateral, que ele também havia sofrido, que ela havia significado algo para ele. Quando Maria finalmente se acalmou, ela olhou para o colar que Clarice usava. É bonito, ela disse com voz rouca. Era da mãe dele? Da avó de Clarice, Augusto confirmou. Henrique queria que ela soubesse que faz parte da família, que tem uma linhagem, não apenas do seu lado, Dona Maria, mas também do lado dele. Maria assentiu lentamente, então olhou para Clarice. E o dinheiro? Conseguiu resolver tudo no banco? Foi complicado, Clarice disse, a raiva voltando um pouco quando se lembrou de Roberto. Um gerente me tratou muito mal. Me acusou de golpista, quis me expulsar do banco. Foi horrível, mãe. Mas o Dr. Augusto apareceu e resolveu tudo. Ela então contou toda a história, desde a humilhação inicial até a intervenção de Augusto, a descoberta do saldo milionário, a demissão de Roberto, a compensação oferecida pelo banco. Maria ouvia tudo com os olhos arregalados de incredulidade. Quase 7 milhões de reais, Maria repetiu quando Clarice terminou. Meu Deus, filha, é tanto dinheiro? O que vamos fazer com tanto dinheiro? Clarice sorriu através das lágrimas. Primeiro, a senhora vai parar de trabalhar imediatamente. Vai fazer o tratamento do coração com os melhores médicos, em hospital particular, sem filas, sem espera. Vamos nos mudar daqui para uma casa melhor, ou talvez um apartamento num lugar mais tranquilo. E a senhora vai descansar, mãe. Finalmente vai poder descansar. Maria balançou a cabeça, mais lágrimas caindo. Eu não preciso de casa grande, filha. Essa aqui sempre foi suficiente.
Mas agora podemos ter mais, Clarice insistiu. Não porque essa casa não seja boa, mas porque merecemos. Você trabalhou a vida inteira, mãe. Limpou a casa de outras pessoas enquanto a nossa ficava sem seus cuidados porque você estava sempre exausta. Merece ter um lugar bonito, confortável, onde possa finalmente viver em vez de apenas sobreviver. Augusto observava a troca entre mãe e filha com um sorriso suave. Henrique tinha razão sobre vocês duas, ele disse. Disse que Dona Maria havia criado uma filha extraordinária, e agora vejo que estava completamente certo. Dona Maria, ele continuou ficando mais sério, preciso conversar com a senhora sobre algumas questões práticas. Clarice é jovem e, embora seja inteligente e estudada, nunca lidou com quantias tão grandes de dinheiro. Com sua permissão, gostaria de atuar como consultor financeiro dela, ajudando-a a tomar decisões sábias sobre investimentos, gastos, planejamento de futuro. Maria olhou para Clarice, que assentiu. Confio nele, mãe, Clarice disse. Ele era o melhor amigo do meu pai, e hoje provou que está do nosso lado. Então está decidido, Maria disse. Doutor Augusto, agradeço por cuidar da minha filha hoje e por trazer notícias sobre Henrique. Por mais doloroso que seja, é reconfortante saber que ele não nos esqueceu. Augusto ficou mais 1 hora com elas, explicando em termos simples como funcionariam os investimentos, quanto de rendimento mensal elas poderiam esperar, como o dinheiro poderia ser gerenciado de forma a durar gerações. Ele falou sobre a importância de não fazer mudanças drásticas imediatas, de tomar tempo para se ajustar à nova realidade financeira, de buscar aconselhamento antes de grandes decisões. Também há a questão da família de Henrique, ele disse eventualmente, seu tom ficando mais cauteloso. A viúva, Mariana, e os pais dele. Eles não foram, como dizer, receptivos ao reconhecimento de paternidade de Clarice. Eles tentaram impedir, Clarice disse amargamente. Contrataram advogados caros para provar que eu era impostora. Eles vão tentar entrar em contato, Augusto avisou. Agora que o dinheiro foi transferido, podem tentar outras abordagens. Podem oferecer acordos para que Clarice renuncie publicamente à herança. Podem até tentar uma abordagem mais, digamos, pessoal. O que o senhor está dizendo, Maria perguntou. Preocupação evidente em sua voz. É que minha filha está em perigo? Não em perigo físico, Augusto esclareceu rapidamente, mas em perigo de ser manipulada, pressionada ou exposta publicamente. A família Tavares é poderosa e bem conectada. Podem tentar usar a mídia, podem tentar prejudicar a reputação de Clarice, podem fazer muitas coisas. Então, o que fazemos? Clarice perguntou, sentindo medo apertar seu estômago. Primeiro, não falam com ninguém da família sem minha presença, Augusto instruiu. Segundo, se forem abordadas por jornalistas, não dão entrevistas, não fazem declarações. Terceiro, vivem suas vidas com dignidade e discrição. Não ostentam, não fazem alarde. Mostram ao mundo que não são oportunistas, mas sim herdeiras legítimas que respeitam a memória de Henrique. Nós podemos fazer isso, Maria disse firmemente. Sempre vivemos com dignidade, mesmo na pobreza. Dinheiro não vai mudar nosso caráter. Augusto sorriu. É exatamente por isso que Henrique escolheu bem quando amou você, Dona Maria. E é por isso que tenho certeza de que Clarice saberá lidar com sua herança de forma sábia. Quando Augusto finalmente se despediu, já era noite. Ele deixou vários cartões de contato, números de emergência e a promessa de que voltaria em poucos dias para continuar ajudando com os aspectos práticos da gestão financeira. Depois que ele partiu, Clarice e Maria ficaram sentadas no sofá, em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Foi o dia mais longo da minha vida, Clarice finalmente disse. O meu também, Maria concordou. Mas também foi o dia em que muitas feridas antigas começaram a sarar. Clarice tirou o colar e o colocou nas mãos da mãe. Ele amava a senhora, mãe. A carta deixa isso muito claro. E sinto muito por vocês não terem tido a chance de ficarem juntos. Maria acariciou o colar com dedos delicados. Eu também sinto. Mas sabe o que, filha? Talvez as coisas tenham acontecido do jeito que deviam acontecer. Se tivéssemos ficado juntos,
eu nunca saberia se ele me amava por mim ou por obrigação. Teria sempre a dúvida se ele tinha ficado apenas por causa da gravidez. Assim, mesmo com toda a dor, sei que o amor foi real. E tenho você, que é o melhor de nós dois. Elas se abraçaram e naquele momento, na casa simples que em breve deixariam, mas que guardaria para sempre suas memórias mais preciosas, sentiram uma paz que há muito tempo não conheciam. Não era o final perfeito de um conto de fadas, mas era real, era delas, e era o começo de algo novo. 3 meses se passaram desde aquele dia transformador no banco. O outono chegara a São Paulo, trazendo temperaturas mais amenas e céus frequentemente nublados. Mas para Clarice e Maria, cada dia parecia mais luminoso que o anterior. Elas haviam se mudado para um apartamento espaçoso no bairro do Tatuapé, uma região de classe média com boa infraestrutura e acesso fácil a hospitais e comércio. Não era uma mansão nos jardins, não era ostentação desnecessária, mas era confortável, seguro e tinha 3 quartos, o que significava que cada uma tinha seu próprio espaço, além de um quarto de hóspedes para quando quisessem receber visitas. Maria havia parado de trabalhar como prometido e estava fazendo acompanhamento médico regular. Os cardiologistas particulares haviam ajustado sua medicação e ela estava respondendo bem ao tratamento. As linhas de preocupação constante em seu rosto haviam começado a suavizar, substituídas por uma expressão mais serena. Ela passava seus dias cuidando de um pequeno jardim na varanda do apartamento, lendo os livros que nunca tivera tempo para ler e descobrindo aos poucos quem era Maria Mendes, além de mãe e trabalhadora. Clarice também havia feito mudanças em sua vida, mas de forma gradual, como Augusto havia aconselhado. Continuara trabalhando por mais um mês após receber a herança, querendo fazer uma transição digna e avisar seus empregadores com antecedência. Quando finalmente saiu, foi com cartas de recomendação e a gratidão sincera de pessoas que haviam aprendido a respeitá-la ao longo dos anos. Agora, estava matriculada em um curso de pós-graduação em gestão financeira. Augusto havia sugerido que ela investisse em educação, que aprendesse a gerenciar não apenas sua própria fortuna, mas que se capacitasse para talvez, no futuro, ajudar outras pessoas em situações semelhantes. A ideia havia ressoado profundamente com Clarice. Ela não queria ser apenas uma herdeira passiva, mas alguém que fizesse diferença. O banco havia cumprido todas as suas promessas. Roberto fora demitido. E, segundo Fernando, o gerente premium de Clarice estava tendo grande dificuldade para encontrar novo emprego, pois a história de como havia tratado uma cliente havia circulado discretamente no meio financeiro. Clarice não sentia prazer com o sofrimento dele, mas havia uma certa satisfação em saber que ações tinham consequências. O programa de treinamento sobre preconceito e discriminação havia sido implementado em todas as agências do banco. E Beatriz, a gerente regional, havia até pedido permissão a Clarice para usar sua história, sem revelar nomes, como estudo de caso no treinamento. Clarice concordara, esperando que sua experiência pudesse evitar que outros passassem pelo mesmo. A compensação de R$500 mil havia sido depositada conforme acordado. Clarice usara parte dela para saldar todas as dívidas contraídas durante o processo judicial, para presentear sua mãe com alguns itens que sempre sonhara ter, e para criar um pequeno fundo de caridade que ajudava mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade a pagarem por serviços jurídicos. Era sua forma de transformar dor em propósito. Quanto à família Tavares, as coisas haviam sido mais complicadas. Como Augusto previra, houve tentativas de contato. Primeiro vieram os advogados com propostas de acordo, oferecendo quantias menores em troca de Clarice renunciar publicamente à condição de herdeira e ao sobrenome Tavares. Clarice recusara categoricamente, assessorada por Augusto. Ela não estava interessada em dinheiro adicional e certamente não ia negar sua própria identidade para confortar pessoas que a haviam tratado como fraude. Depois vieram as tentativas mais pessoais. A viúva, Mariana, havia aparecido no apartamento delas certa tarde, sem avisar. Era uma mulher elegante de seus 50 anos,
cabelos loiros impecavelmente penteados, vestindo roupas de grife e exalando perfume caro. Mas em seus olhos havia algo que Clarice não esperava. Não era raiva, era cansaço. Maria havia atendido à porta e, após um momento de tensão, onde as duas mulheres se encararam, havia convidado Mariana para entrar. Clarice descera de seu quarto e encontrara as duas sentadas na sala, um silêncio desconfortável pairando entre elas. Eu não vim brigar, Mariana dissera, suas primeiras palavras. Nem vim tentar convencê-la a desistir da herança. Vim porque precisava ver com meus próprios olhos a mulher que Henrique amou de verdade e a filha que ele teve com ela. O que se seguira fora uma conversa longa e dolorosa. Mariana confessara que sempre soubera que seu casamento com Henrique era uma farsa, que ambos haviam concordado em viver aquela mentira por razões práticas, familiares, sociais. Ela mesma tinha seu próprio amor do passado que precisara abandonar. Quando Henrique adoecera e começara a falar sobre Maria e sobre uma filha que acabara de descobrir, Mariana não ficara com ciúmes. Ficara triste pela vida que ambos haviam desperdiçado em um casamento sem amor. Eu tentei impedir o reconhecimento de paternidade, Mariana admitira, porque a família de Henrique me pressionou terrivelmente. Os pais dele, os irmãos, todos achavam que era um golpe, que vocês estavam se aproveitando de um homem moribundo. Mas, no fundo, acho que eu sabia a verdade. Ela olhara diretamente para Clarice. Você tem os olhos dele e aquele sorriso torto. Não há como negar que é filha dele. O encontro terminara de forma surpreendentemente amigável. Mariana não propusera amizade, não tentara se inserir na vida delas, mas estabelecera uma trégua. Prometera que não haveria mais tentativas de reverter o reconhecimento de paternidade, não haveria mais assédio legal ou pressões. Em troca, pedira apenas que Clarice fosse discreta sobre a herança, que não desse entrevistas expondo a família, que permitisse que o nome Tavares mantivesse alguma dignidade. Clarice concordara. Ela não tinha interesse em exposição pública de qualquer forma. Sua vingança, se é que podia chamar assim, era simplesmente viver bem, provar que era digna da herança não pelas roupas que vestia ou pelo sobrenome que carregava, mas pelo caráter que sua mãe lhe ensinara. Os pais de Henrique nunca entraram em contato, e Clarice estava perfeitamente confortável com isso. Não sentia necessidade de ser aceita por pessoas que a haviam rejeitado antes mesmo de conhecê-la. Tinha sua mãe, tinha Augusto, que se tornara uma figura quase paternal em sua vida, e tinha algumas amigas verdadeiras que permaneceram ao seu lado mesmo quando descobriram sobre sua herança. Augusto visitava-as regularmente, sempre trazendo conselhos financeiros, mas também, cada vez mais, simplesmente vindo para jantar, para conversar, para compartilhar histórias sobre Henrique, que ajudavam Clarice a conhecer o pai que nunca tivera. Ele contava sobre as travessuras que faziam na faculdade, sobre os sonhos que Henrique tinha quando jovem, sobre como ele era engraçado e inteligente, e sim, também covarde em alguns aspectos, mas fundamentalmente bom. Naquela tarde específica de outono, 3 meses após o dia no banco, Clarice estava sentada na varanda do apartamento, estudando para uma prova de sua pós-graduação. Maria estava ao lado dela, tricotando um cachecol, algo que começara a fazer recentemente como hobby. O colar de ouro branco, aquele que pertencera à da avó Helena, brilhava contra a blusa simples que Clarice usava. Ela o usava todos os dias, como prometera, um lembrete constante de suas raízes, tanto humildes quanto nobres. O telefone de Clarice tocou. Era Fernando, seu gerente premium do banco. Boa tarde, senhorita Clarice, ele disse com sua habitual cortesia. Ligo para confirmar que os rendimentos deste mês foram depositados conforme previsto e também para informá-la sobre uma oportunidade de investimento que pode ser do seu interesse. Eles conversaram por alguns minutos sobre números, percentuais, projeções. Clarice fazia perguntas inteligentes, fruto de seus estudos na pós-graduação e das horas de aconselhamento com Augusto. Não era mais a jovem assustada e perdida que entrara no banco 3 meses atrás.
Estava se tornando uma mulher que entendia de finanças, que tomava decisões informadas, que crescia em confiança dia após dia. Depois que desligou, olhou para sua mãe. Sabe, mãe, ela disse pensativa, às vezes ainda parece um sonho. Tudo o que aconteceu, a descoberta sobre meu pai, a batalha judicial, aquele dia horrível no banco, o dinheiro, tudo. Maria parou de tricotar e olhou para a filha. E você se arrepende de ter buscado isso? De ter aberto aquela caixa de sapatos e descoberto as cartas? Clarice pensou por um longo momento. Não, ela disse finalmente, porque mesmo com toda a dor, com toda a dificuldade, agora sei quem sou completamente. Sei de onde vim. Tenho um nome, uma história. E tenho você, que sempre foi a maior herança que poderia ter recebido, com ou sem dinheiro. Maria sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Seu pai ficaria orgulhoso da mulher que você se tornou, filha. Eu sei que ficaria. Naquela noite, Clarice teve um sonho. Sonhou que estava em um jardim imenso e bonito, cheio de flores que nunca vira antes. Caminhava pelos caminhos de pedra quando via um homem de costas, observando um lago no centro do jardim. Ela sabia, no jeito que se sabe coisas em sonhos, que era seu pai. Ela se aproximava, o coração batendo forte. Quando chegava perto o suficiente, ele se virava. Tinha realmente os mesmos olhos que ela, o mesmo sorriso torto. Ele estendia os braços e ela corria para eles, sentindo um abraço que era ao mesmo tempo saudade de algo que nunca teve e conforto profundo. Desculpe, ele dizia, a voz suave. Desculpe por não ter estado lá. Eu sei. Ela respondia no sonho. Eu li sua carta. Eu entendo. Você vai ficar bem, ele dizia, afastando-se um pouco para olhar seu rosto. Você e sua mãe vão ficar bem. Vocês são mais fortes do que imaginam. Quando Clarice acordou, havia lágrimas em seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de aceitação, de encerramento, de paz. Seu pai nunca voltaria, nunca poderia desfazer a ausência ou recuperar os anos perdidos. Mas de alguma forma, através de sua última tentativa de corrigir suas falhas, através da herança material e emocional que deixara, ele havia lhe dado algo valioso, a certeza de que fora amada. Na semana seguinte, Clarice tomou uma decisão importante. Procurou Augusto e propôs que criassem juntos uma fundação para ajudar filhos não reconhecidos a provarem sua paternidade e reivindicarem seus direitos. Ela investiria parte de sua herança. Augusto contribuiria com seus conhecimentos jurídicos e juntos ofereceriam suporte legal gratuito para pessoas em situações semelhantes à que ela passara. Augusto abraçara a ideia com entusiasmo. Henrique adoraria isso, ele dissera emocionado. Transformar sua dor em algo que ajuda outros. É perfeito. A fundação foi estabelecida 3 meses depois, levando o nome de Fundação Henrique e Maria, honrando tanto o pai que reconhecera tardiamente sua filha, quanto a mãe que criara essa filha com amor e sacrifício. No dia da inauguração, compareceram advogados, juízes, assistentes sociais e, mais importante, várias pessoas que já haviam sido ajudadas pela Fundação em seus primeiros meses de operação. Clarice fez um pequeno discurso, nervosa mas determinada. Falou sobre sua jornada, sobre como quase desistira várias vezes, sobre o dia no banco quando fora tratada como criminosa. Falou sobre a importância de lutar pelos próprios direitos, mas também sobre como ninguém deveria ter que lutar sozinho. Cada criança merece saber quem é, ela disse. Sua voz firme ecoando no salão. Merece ter acesso ao próprio nome, à própria história, e nenhuma criança deveria ser julgada pelas circunstâncias de seu nascimento ou pela situação financeira de sua mãe. Essa fundação existe para garantir que todas as crianças que se encontrarem na situação em que me encontrei tenham o suporte necessário para reivindicar sua identidade. A plateia aplaudiu de pé. Maria, sentada na primeira fileira usando um vestido novo e elegante, mas não ostentoso, chorava de orgulho. Augusto, ao seu lado, tinha um sorriso enorme no rosto.
Depois do evento, enquanto conversava com algumas das pessoas que a fundação estava ajudando, Clarice se deu conta de algo fundamental. A verdadeira herança que seu pai lhe deixara não eram os milhões na conta bancária. Era a oportunidade de fazer diferença, de transformar uma história de dor e ausência em algo que trouxesse justiça e dignidade para outros. Naquela noite de volta ao apartamento, Clarice ficou na varanda olhando as luzes da cidade. Usava o colar da avó Helena, como sempre. Em sua mão, segurava a carta que seu pai escrevera, já lida tantas vezes que conhecia cada palavra de cor. Obrigada, pai, ela sussurrou para o vento. Obrigada por me amar do jeito que conseguiu. Obrigada por me dar não apenas segurança financeira, mas propósito. Prometo honrar sua memória não com ostentação ou arrogância, mas com trabalho, dignidade e compaixão. A brisa da noite moveu seus cabelos e, por um momento, Clarice sentiu como se fosse uma resposta, uma aprovação vinda de algum lugar além de sua compreensão. Sorriu, virou-se e voltou para dentro, onde sua mãe a esperava com chá quente e a promessa de uma noite tranquila, conversando sobre os planos para a fundação. A vida não era perfeita. Ainda havia dias difíceis, ainda havia momentos em que a ausência do pai pesava, ainda havia cicatrizes emocionais que levavam tempo para sarar. Mas havia também alegria, esperança, propósito. Havia a certeza de que, apesar de todos os obstáculos, de toda a dor, de toda a injustiça, a verdade havia prevalecido. A dignidade havia prevalecido. E no final, aquele dia terrível no banco, quando fora humilhada e quase expulsa, transformara-se no catalisador para algo maior. Transformara-se na história que contaria para as pessoas que ajudava através da fundação, como exemplo de que não importa quão poderoso seja o preconceito, quão profunda seja a discriminação, a verdade e a perseverança sempre encontram um caminho. Clarice Mendes Tavares não era mais apenas a filha não reconhecida de um empresário rico. Não era mais apenas a menina pobre da Zona Leste. Era todas essas coisas e mais. Era uma estudante dedicada, uma filha amorosa, uma filantropa emergente, uma lutadora por justiça. Era, acima de tudo, ela mesma, completa e inteira. E enquanto se preparava para dormir naquela noite, com sua mãe dormindo tranquilamente no quarto ao lado e o colar da avó Helena cuidadosamente guardado em sua caixa de joias, Clarice finalmente se permitiu sentir algo que evitara por tanto tempo: paz. Paz com seu passado, confiança em seu presente e esperança em seu futuro. A jornada não havia sido fácil, mas valera cada lágrima, cada momento de dúvida, cada instante de humilhação. Porque no final, ela não apenas encontrara sua herança financeira, encontrara a si mesma. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Clarice e Maria tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos lembra que a dignidade humana não se mede por roupas caras ou contas bancárias, mas pelo caráter e pela coragem de lutar pelos nossos direitos. Se esta história ressoou com você, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas mensagens de esperança. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a força do espírito humano e a importância de tratarmos uns aos outros com respeito e compaixão. Conte-nos nos comentários. Você já passou por alguma situação de preconceito? Como lidou com isso? Adoraríamos ouvir sua história. Até o próximo encontro, e lembre-se sempre: sua origem não determina seu destino, mas suas escolhas sim.